Lívia, eu me identifiquei com a sua história. Me conta como você fez? Oi, 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 boa noite. Bom, estamos aqui começando mais um Momento Florescer. E hoje eu vou falar de um tema assim que as pessoas têm me perguntado muito, né? Porque acaba que eu falo bastante, eu não falo só de imagem, eu não falo só de estilo, e eu tenho um grande propósito com isso tudo. Então eu sempre falo muito sobre como foi a minha transição, eu sempre falo muito sobre a minha história. E as pessoas têm me perguntado muito, né? Como é que foi para poder encontrar o meu propósito, como é que eu fiz a minha transição de carreira, enfim. E pessoas se conectam com pessoas. O Momento Florescer é um momento de troca, é um momento que a gente cresce juntas, que a gente floresce juntas. Então, eu vim aqui hoje para poder contar para vocês mais ou menos o que aconteceu, como foi toda essa minha transição. Porque, assim, se tem uma coisa que eu amo fazer é incentivar, é empoderar, inspirar, motivar, encorajar as pessoas a realmente elas se tornarem o seu melhor, né? Eu sempre amei falar sobre isso, eu sempre amei ter esse tipo de atitude com as pessoas e contar a minha história de alguma forma, poder inspirar, realmente é algo super gratificante para mim. Bom, então eu vou começar um pouquinho, né, lá para trás. Bom, quando eu fui fazer faculdade, eu já gostava muito de me relacionar com as pessoas e tudo, mas quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha nem noção, eu tava ali seguindo a escadinha da vida, eu brinco, né? Porque assim, eu tinha que identificar o que eu gostava de fazer dentro ali daqueles padrões bem tradicionais. Então, como eu gostava muito de números, eu segui e fiz uma faculdade de estatística, né? Eu sei que parece loucura, mas foi isso, me formei em estatística. E assim, para ser muito, muito, muito honesta, eu nunca curti muito, sabe? Eu nunca fui apaixonada pelo curso, inclusive no meio do caminho eu pensei em desistir, minha mãe que me dava bastante força, não, vamos continuar. E aí, eu fiquei ali aqueles 5 anos, e quando eu terminei a faculdade, eu juro que eu tive aquela sensação, tipo, o que eu fiz nesses 5 anos? Mas enfim, né, eu fazia um estágio na época já numa grande empresa, e então logo que eu me formei, eu já fui contratada. E aí ali eu comecei a trabalhar e fiquei ali 12 anos. Então, tipo assim, era um lugar que eu já dominava totalmente o que eu fazia, que eu gostava do que eu fazia, mas assim, não era nada do que eu tinha visto na faculdade. Então eu já sabia assim, já achava super estranho naquela época, eu já não estava tão satisfeita, isso em 2002, mais ou menos, então tem bastante tempo. Enfim, fui seguindo ali, né, e é muito louco assim que hoje, olhando para trás, eu consigo entender que de alguma forma eu já empreendia dentro da empresa. Eu não sabia que era um intraempreendedorismo, né, porque eu já era aquela pessoa de mudança, eu já era aquela pessoa que queria fazer as coisas diferentes, mas eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Bom, e aí nessa época que eu estava nessa empresa, isso há mais de 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu já pensava assim, tá, o que eu tô fazendo? Sabe aquela coisa assim, o que eu tô fazendo aqui no mundo? Qual que é a minha contribuição? Qual que vai ser o meu legado? E, gente, pra mim, assim, já tava ficando sofrido, sabe? Sabe aquela coisa do tipo, sexta-feira você fica, vibra, graças a Deus que é sexta-feira. E aí, chegava no domingo, começava o Faustão, já dava aquela deprê. Putz, amanhã tem que trabalhar, né? Quem nunca? E foi isso, eu fui passando esses 12 anos que eu fiquei nessa empresa. Não é que eu odiava o que eu fazia, mas eu também não amava, não era aquela coisa que me inspirava a ir trabalhar. Mas eu segui, né? E aí depois entrei numa outra empresa, também segui, fui para uma outra área diferente. E também não era uma coisa que eu detestava fazer, mas eu sempre sentia, eu falo que parecia que eu estava ali para deixar o dono daquelas empresas mais rico. Eu trabalhava, na verdade eu trabalhava para realizar sonhos de outras pessoas, porque naquela época também eu não sonhava, né? Então eu era bem, eu estava seguindo bem aquela coisa muito tradicional. E aí
a vida foi passando, né? Eu me casei com 38 anos, hoje eu tenho 42, então me casei aos 38. E nesse meio tempo aí, engravidei, né, com 39. E aí eu engravidei, sofri um aborto. E nesse engravidei, sofri um aborto que já estava chegando ali a casa dos 40, acabou que eu me vi assim, eu estava muito perdida e eu não queria continuar daquele jeito, né? E aí... compramos um curso de educação financeira, meu marido e eu, para aprender a fazer investimento, porém o curso era muito baseado em mentalidade, né? O próprio professor, ele era um funcionário público, né, que ganhava muito bem, e ele também não estava feliz, não estava satisfeito, ele mudou várias crenças que ele tinha, e resumidamente ele mudou de profissão, fez a transição de carreira, encontrou exatamente o propósito da vida dele. E aí eu fui olhando aquilo e falei, gente, eu tô mais ou menos nesse estágio aí. O que eu fiz? Eu decidi que eu ia mudar e que eu ia de verdade trabalhar com alguma coisa que eu amasse fazer e que eu ganhasse dinheiro com isso. Mas claro, né, que naquela época eu não sabia o que era. E aí entrou o processo, que alguém já falou aí, e é isso, é um processo. E aí, se eu tivesse que falar, assim, resumidamente, o que eu fiz, né? Como é que foi essa minha transição? Bom, a primeira coisa foi eu reconhecer que eu precisava assumir o controle da minha vida. Era bem do tipo, deixa a vida me levar, né? Tava indo naquele movimento do deixa a vida me levar. Mas eu precisava reconhecer que eu estava passando por esse processo e, de fato, assumir o controle da minha vida, né? A gente vai deixando a vida passar, a vida vai atropelando, a gente vai seguindo o que as pessoas esperam e a verdade é que a gente acaba que deixa de sonhar, a gente acaba que deixa de ter aqueles objetivos mesmo, né, na vida. Então, o meu primeiro passo foi exatamente esse, eu falar, não, eu não quero mais, né, daqui pra frente eu vou dar esse basta, porque eu não tô feliz, porque eu faço, eu não tô, enfim, eu não tava feliz, eu ia trabalhar realmente desmotivada, eu sentia que não tinha contribuição nenhuma pro mundo. Bom, e aí, o segundo passo, né, se eu tivesse que colocar assim, como eu falei agora, eu reconheço e eu quero mudar, então eu assumi o controle da minha vida, eu falei, eu vou fazer. Aí eu tive que literalmente olhar para dentro e reviver aquela criança, né? Então, o que é o reviver a criança? É a gente realmente se encontrar com a gente lá na infância, quando a gente não tinha medo de ser julgado, quando a gente não tinha medo de falar, quando a gente não tinha medo de sonhar, quando a gente falava que a gente ia, se a gente quisesse uma coisa, a gente ia lá e fazia, né? Então, resgatar essa criança foi trazer realmente essa atitude, essa coragem de fazer o que eu amo fazer, né? E assim, se tem uma coisa que eu sempre amei fazer, é realmente ajudar as pessoas a se olhar por uma nova perspectiva, sabe? Essa coisa do incentivar, essa coisa do... É totalmente meu, é totalmente intuitivo, faz parte da minha essência. Porém, naquela época eu não reconhecia isso, né? Eu achava também que eu nem podia trabalhar com isso, né? Essa troca que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. De alguma forma eu ajudar, enfim, eu contar uma história para vocês que pode despertar, né? Eu sei que tem várias mulheres e homens também nessa situação, tipo, querendo mudar, querendo fazer alguma coisa para poder se sentir melhor, mas a gente vai tendo travas aí ao longo do caminho. Então, isso daí eu acredito que acontece com todo mundo. E aí é isso, eu reconheci, eu resgatei o que eu gostava, o que eu amava fazer na minha essência. E aí eu comecei, porque assim, parece que as pessoas falam assim, essa coisa do autoconhecimento é complexo. Assim, não é, né? Que a gente tem que parar e olhar pra gente, olhar pra dentro. Esse olhar pra dentro, o que eu comecei a refletir? Tipo, o que eu gostava de falar, de fazer? Quais assuntos que eu mais amava falar? Então, por exemplo, eu sempre gostei de falar sobre estilo, eu sempre gostei de autoconhecimento, eu sempre gostei de levar esse incentivo para as pessoas. Isso nada mais é do que falar de autoconhecimento. Eu tinha vários bloqueios, sim. Sempre gostei de falar, sempre gostei de roupa, alimentação saudável, empoderamento feminino, diversidade, autenticidade. Então, fui entendendo. E, gente, é um processo que a gente tem que parar e anotar.
tá? A gente até faz isso na jornada BioSelf, eu falo com as meninas, não pula essa etapa, porque essa etapa é muito importante, que é quando você realmente vai começar a se conhecer. Então, eu fui entender, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, o que eu gostava de falar, o que eu gostava de fazer. Fui entender quais eram as minhas habilidades, coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da vida e que eu gostava de fazer. Então, eu gostava de escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer apresentação. Então, assim, essas coisas que a gente faz, que a gente vai desenvolvendo, isso ajuda a gente a realmente encontrar o que a gente gosta de fazer, né? E aí, fui para outra etapa que é entender, assim, reconhecer os dons que Deus me deu, né? Aquelas coisas que eu já nasci, que tá na minha essência. E o ajudar as pessoas é uma coisa muito minha. Para tudo, eu amo fazer isso, eu realmente sou essa pessoa, eu era essa criança, eu fui esse adolescente e hoje eu sou essa mulher. Eu sou uma pessoa que tem muita, então outro dom meu, eu sempre fui uma pessoa muito de liderança, né, como uma boa ariana, sempre fui uma pessoa que influenciava as pessoas, né, e isso foi bacana, essa coisa do influenciar, eu nem percebia. E toda vez que eu recebi um feedback na empresa, né, o meu gestor sempre falava, você influencia as pessoas a fazerem as coisas, você tem puxa as pessoas mesmo para poder, você tem um projeto, eu vou lá, eu sempre estava à frente. Então, essa era uma coisa minha, eu tinha que reconhecer isso, né, e eu reconhecer isso e ficar só para mim não fazia sentido nenhum. E eu acho que era isso, como eu não transbordava, como eu não, de alguma forma, multiplicava isso para outras pessoas, eu ficava com aquele dom ali retido só comigo, ou com no máximo uma amiga, uma prima, era uma coisa que eu tava sentindo, parecia que tava me reprimindo, né? Então, sempre fui uma pessoa que gostei de criar looks, contar história, me relacionar com as pessoas. E aí, né, nesse processo de identificar esses assuntos, eu fui me conhecendo, eu fui entendendo quem que era a Lívia, sabe? Qual que era a minha missão aqui? Pra que eu tô aqui? Essas perguntas que a gente acaba não se fazendo é super importante, porque vai nortear, vai dar clareza do que a gente realmente quer fazer, né? E do que a gente gosta. Porque se você me perguntasse há uns 4 anos atrás, eu não ia saber te falar isso. Quais os meus sonhos, o que eu tenho de qualidade, o que eu tenho de dom. A gente precisa refletir sobre isso. Deus dá os dons pra gente, a gente às vezes enterra, né? E isso... Eu acho que isso frustra a gente, porque os dons são aquelas coisas que a gente ama tanto fazer, que é tão genuína, é tão da nossa essência, que se a gente não transborda, se a gente não explode isso para outras pessoas, a gente realmente se sente reprimido. Eu acho que isso ajudou muito esse processo meu, porque eu sabia que eu gostava de fazer isso, só que eu não reconhecia, né, esse dom. E aí, assim, o que eu fui fazendo? Eu fui literalmente juntando isso tudo, né? Que eram coisas que eu não sabia, eu fui me conhecendo. E aí eu fui entendendo o que era o meu propósito aqui, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que o propósito da gente é algo que a gente ama tanto, tanto, tanto fazer, que a gente poderia fazer de graça, né? E essa troca, esse me relacionar com as pessoas, esse de alguma forma... de alguém falar assim, Lívia, poxa vida, me ajudou tanto aquele conteúdo que você fez, aquele post que você fez, aquela palavra que você falou. Isso é uma coisa que realmente eu amo, né, fazer. E que eu poderia fazer de graça e que hoje eu faço porque eu entendi que isso é um dom que Deus me deu, né? Entendendo isso tudo, conheci um pouquinho mais sobre a Lívia, que até então eu não conhecia tão bem assim. Eu achava que conhecia, mas não conhecia. E fui pro próximo passo, que o próximo passo foi o quê? Começar a investir em mim. Gente, a gente precisa investir na gente, sabe? O nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento espiritualmente falando. Então, a gente precisa ter esse tempo com a gente, desenvolver o nosso autoconhecimento. E aí foi um momento que eu parei. Esse foi um momento, inclusive, que a gente começou a fazer algumas mentorias, porque eu já sabia que eu queria mudar, mas eu não sabia muito o que fazer, como fazer, né? E aí meu marido e eu, a gente começou a comprar alguns cursos e investir na gente, pra gente poder se desenvolver. E foi nesse momento que eu falei, não dá pra mim, né? Eu fiz esse primeiro curso de educação financeira com um objetivo, ele startou outro, e o que eu fiz? Entendi que ali eu tinha que mudar, né? E só dependia de mim, e aí eu comecei a trazer todas essas descobertas
para minha vida. Então eu já sabia que eu não queria ficar mais lá naquela empresa, eu já sabia que eu queria trabalhar fazendo assim, realmente agregando na vida das pessoas. E aí eu fui, falei, mas o que que é, né? O que que é isso tudo? Eu fui juntando, gente, eu fui juntando o que eu gostava de fazer. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de vestir as pessoas, eu gosto de falar de autoconhecimento. Fui juntando tudo isso, né? E eu brinco assim que eu encontrei a consultoria de imagem e estilo e que eu estou consultora de imagem e estilo, mas não é o que me define, né? Mas ok, encontrei. E aí o que eu fiz? Comprei um curso porque eu precisava investir em mim, eu precisava entender se realmente era aquilo. Comprei um curso, não me identifiquei, porque eu acho assim também que a gente se conecta com pessoas. Então se você está fazendo um curso, se você está, enfim, fazendo algo que você não consegue se conectar ali com os valores e a essência daquela pessoa, não faz sentido. E continuei, né? E aí encontrei um curso, fiz esse curso, falei, agora é a hora. Então eu investi em mim e falei, agora eu preciso começar a atender. E comecei realmente, eu ainda trabalhava numa empresa, né, e comecei em paralelo a atender. E nesse período eu já entendi também, o outro passo seria, eu fui me planejando financeiramente, né? Então eu comecei a atender e fui me planejando financeiramente para poder fazer uma transição de carreira. Né? E aí eu tive atitude de começar a atender, atitude de, enfim, colocar uma data para poder eu sair, né, do emprego, do lugar onde eu estava trabalhando, porque assim, a gente às vezes fica procrastinando e fica empurrando. Essa minha transição que eu fiz no ano passado, na verdade, poderia ter acontecido há muito tempo, porque no fundo eu já sabia que o que eu estava fazendo não estava me fazendo feliz. Então, dependia única e exclusivamente de mim. E eu tive atitude, né? E aí vem aquela coisa, gente, eu tinha que fazer o quê? Empreender. Aí eu trouxe uma definição aqui para poder colocar para vocês, que vocês sabem que eu gosto, eu já falei aqui. Bom, aí eu falei, caramba, vou ter que fazer o quê? Vou ter que empreender, vou ter que dar as caras, né? E para mim, empreender era algo totalmente, assim, impossível, sabe? Eu nunca tive muitas referências na família. Algumas que eu tive, pessoas total de sucesso, aquelas pessoas que realmente eu vejo que me incentivaram, né? E aí eu falei, cara, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E o empreender né, essa definição de ter autonomia para poder usar as minhas melhores competências, habilidades, dons para criar algo diferente, com valor, comprometimento, com dedicação de tempo. E aí o que eu fiz? Assumi todos os esforços necessários. Então hoje a gente tem uma estrutura hoje, igual a gente fez 1 ano de empresa. A gente está crescendo. Lívia, é fácil? Não é fácil, gente. Mas é algo realmente que me preenche. Então a gente assume esses riscos financeiros, assume os riscos físicos, sociais, porque a gente se relacionar e a gente tá aqui todo dia, é isso, é assumir o risco, né? Juntei isso tudo com o meu propósito, né, de vida, que é justamente isso que eu faço de forma genuína, empoderar, agregar, de forma totalmente natural, motivar as pessoas a realmente ver o seu melhor, sabe? Assumir o controle das suas vidas. Por isso que eu falo, a gente tem que assumir o controle da nossa vida, se conhecer de verdade, na sua essência. E aí eu trago a consultoria de imagem para poder ninguém ficar pegado a regrinhas, ninguém ficar pegado as pessoas se tornarem o seu próprio padrão. Fui juntando isso tudo e encontrei o meu propósito, né? E aí eu voltei a sonhar, né? Eu fiz toda essa transição aí aos 40 anos, então as pessoas falam, porque é difícil. Não, gente, 40 anos é uma idade, inclusive, boa para poder fazer isso. Comecei a sonhar, entendi que tudo que eu faço, né, com propósito, na verdade eu estou servindo as pessoas, então hoje fica muito mais leve para mim, eu me sinto uma pessoa que de fato agrega no mundo, sabe? Quebrar regra, é isso aí. Hoje eu tenho total consciência de que o que eu faço de verdade gera valor na vida das pessoas. E a gente tem que reconhecer isso, sabe? Porque às vezes a gente também fica assim, será que eu vou falar? Será que eu vou fazer?
sempre, gente, vai agregar, né? Se você faz algo que é de coração, sempre vai agregar. Entendi quais eram os meus valores, exatamente, comecei a entender os meus valores, meus princípios, coisas que pra mim não tem como negociar, porque a gente precisa, assim, ser fiel ao que a gente acredita, né? Tanto que nessa fase que eu trabalhava, assim, nessas empresas, era uma coisa assim, às vezes, cara, eu acho que todo mundo já deve ter passado, né? Vem aquele chefe sem noção e pede pra você fazer algo que de verdade não é nem o que você acredita. Eu sempre fui aquela pessoa que dava aquelas embarreiradas, porque, como eu falei, de alguma forma eu já empreendi, eu já tinha essa atitude, eu falava, me desculpa, mas isso aqui eu não vou fazer. Mas tinha coisa que a gente fazia, que eu fazia, que a gente tinha que engolir, e isso é muito ruim. Bom, quando eu entendi tudo isso, né, e fui juntando, não é algo que é do dia pra noite, mas eu fui juntando, né, as minhas habilidades, os meus dons, meus talentos, fui reconhecendo minhas qualidades, foquei no que é bom, foquei no que é positivo, no que eu tenho realmente para contribuir. Lívia, você não tem que melhorar várias coisas, só que se a gente coloca o foco no que é ruim, vamos botar assim, no que a gente tem que melhorar, nos nossos pontos de melhoria, a gente acaba tirando o foco do que a gente tem de melhor e acaba deixando de transbordar na vida das pessoas. Eu aprendi isso, sabe? E estar aqui, dar a cara, que é justamente isso, né? É desafiador. E aí hoje, assim, quando eu consegui juntar isso tudo, entendi que era consultoria de imagem e estilo, e eu falo, de novo, eu estou consultora de imagem e estilo, vocês vão ver que o meu conteúdo vai muito além disso. Por quê? Porque o que eu quero é realmente trazer essa abundância para a vida das pessoas em várias áreas. Então a gente tem que se desenvolver, a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que se priorizar. Tudo isso faz parte aí da construção. E quando eu juntei essa definição do empreender, mais meu propósito, mais meus sonhos, meu servir, meus valores, eu criei o método Be Yourself, que é esse método que eu aplico hoje, que tem tudo o que eu vivi, né? E aí, eu só posso dizer assim, gente, aqui realmente é pra gente, né, trazer essa pílula, e eu queria falar um pouquinho de como foram todos esses passos, mas eu só queria dizer que é algo, deixa eu só trocar aqui, é algo que é desafiador, mas é muito gratificante quando a gente encontra realmente algo que a gente ama fazer. Todos os dias a gente é um degrau, é o transbordo, exatamente, e é maravilhoso, gente. Eu ver as pessoas falando assim, nossa, eu vejo você falando, a gente sente verdade, mas é porque é verdade, sabe? Então, isso tudo, eu só posso dizer assim, quem está nessa fase que tipo, cara, não tô gostando muito do que eu tô fazendo, e aí pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser enfim, tenha coragem para poder fazer o que tem que ser feito. De novo, é desafiador, né? Mas é isso, gente, a gente tem que fazer. E aí, assim, eu sei que a gente fica com medo do que as pessoas vão falar, que as pessoas vão julgar, mas, gente, elas vão falar de qualquer jeito, e vamos combinar, nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem é a gente para poder querer, assim, se identificar e se conectar com todo mundo? Sempre vai ter essa questão do julgamento. E o que você tem que fazer? Eu escutei essa expressão, é muito verdade, cara. Vai tomar conta da sua vida, deixa eu fazer, deixa eu crescer, deixa eu transbordar na vida das pessoas, sabe? Então, o processo, ele não é fácil. Falar pra você que é fácil é mentira, mas é possível, né? E as pessoas, às vezes, elas desistem no meio do caminho, né? Não porque elas não são capazes, elas não conseguem chegar ali até o final do caminho, não porque elas não são capazes, porque elas desistem, né? Porque é desafiador, porque você vai tentar fazer algo que não vai dar certo, porque as pessoas vão falar bem, vão falar mal, mas assim, por isso que você precisa estar super seguro e seguro de quem você é, né? De quais são os seus valores, o que você realmente ama fazer. Todos esses pontos assim que eu fui passando me fizeram tornar essa Lívia que tá aqui hoje falando pra vocês, tipo, tem nada a ver com estatística, que não tem nada a ver com a área de TI, que eu sempre trabalhei, que eu achava que eu ia me aposentar fazendo aquilo ali. Mas realmente se aposentar fazendo aquilo ali pra mim era doloroso já naquela época. Então eu fico muito feliz assim que eu consegui vir construindo isso, ainda tô construindo, porque é um processo que dura a vida toda, gente. Autoconhecimento dura a vida toda. Mas eu queria falar isso, eu queria falar que se você tem esse desconforto, se você tem essa vontade, vamos colocar assim,
tenha também coragem para ter atitude, tenha coragem para poder viver esse seu sonho. Na verdade, tenha coragem para poder viver aquilo que Deus realmente colocou no seu coração para você poder viver aqui na Terra, não tem? Porque quando a gente fica desconfortável com as coisas é porque a gente não está vivendo a nossa essência, o nosso melhor. Quando a gente vive a nossa essência, a gente não fica desconfortável, sabe? A gente vem aqui e fala com as pessoas, enfim, e transborda. Tem vezes que a gente não sabe nem exatamente, nossa, mas como é que eu falei aquilo? É porque você transbordou, é porque já está dentro de você. O autoconhecimento é libertador e é real. Então é isso. Queria dar não sei se tem alguém aqui querendo participar, eu sempre pergunto, mas né, as pessoas são tímidas e ninguém nunca entra. Se alguém quiser compartilhar também alguma experiência, esse Momento Florescer é para isso, sempre falo, que é um momento de troca, é um momento que você traz uma pílula, é um momento que a gente traz um incentivo para qualquer área da nossa vida, né? Porque eu sempre falo também, gente, a gente só consegue se vestir bem, a gente só consegue se olhar no espelho e de fato gostar do que a gente está vendo, amar a gente, se a gente primeiro gostar do que a gente tá de como a gente é por dentro, né? Essa questão do... hoje eu ouvi um negócio sobre o amor, que eu esqueci agora o que é. Tô tudo lembrado, esqueci o que é. Mas depois eu vou colocar lá nos stories quando eu lembrar. Mas é isso, a gente tem que... O nosso coração a gente tem que deixar transbordar. E quando você entender isso daí, você vai ver que você vai começar a viver o seu propósito, você vai ver que a sua vida vai se transformar. Então, para a mulherada que me perguntou, foi esse meu processo, está sendo esse meu processo e eu vou seguir até para sempre. Porque uma vez que a gente aprende como é libertador o autoconhecimento, a gente fica... Uma cliente minha que falou, nossa, a gente não consegue mais sair disso, não consegue, gente. Isso vale para tudo na nossa vida, tá bom? Bom, era isso. Eu agradeço a cada pessoa que esteve por aqui, agradeço a quem vai assistir, né, no outro momento que não pôde estar presente. É uma pílula, é um incentivo e eu espero que de alguma forma tenha transbordado na sua vida e tenha tocado você e te incentivado, te inspirado a deixar também isso transbordar para a vida de outras pessoas, tá bom? Sempre falo que a gente veio aqui para ser feliz e que a gente merece ser feliz, né? Então, você pode fazer o que você quiser, tá bom? E é isso, gente. Uma ótima semana. Gratidão por todos que tiveram até aqui e por todos que estarão. Tchau, tchau.